Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, o diretor do Departamento de Análises em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Eduardo Macário, e também o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo. Nós lembramos que esta coletiva está sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais do Ministério da Saúde e também pela TV Brasil. Após a apresentação, nós abriremos para as perguntas enviadas por jornalistas ao grupo de WhatsApp criado hoje pela assessoria de imprensa do Ministério da Saúde. Neste momento, nós iniciamos passando a palavra para o secretário Elcio Franco. Boa noite. Nós informamos o total de 4.197.889 infectados pela Covid até o momento. E lamentamos, em nome do Ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, de todos os integrantes do Ministério, 128.539 óbitos até o momento. Mas destacamos que a eficiência da gestão da saúde brasileira, do Sistema Único de Saúde, com a saúde suplementar, vem obtendo seu êxito com 82,3% de recuperados, atingindo 3.453.336 recuperados até o momento. Ontem à noite, assim que o Ministério da Saúde foi comunicado oficialmente pelo laboratório AstraZeneca sobre a suspensão dos testes da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, houve um posicionamento oficial da pasta sobre o que consideramos um procedimento padrão no processo de testagem. A segurança da população brasileira é a prioridade do governo federal e do Ministério da Saúde. Não buscamos apenas uma vacina contra a Covid-19. Buscamos e estamos investindo em uma vacina segura, eficaz, em qualidade e quantidade necessárias para imunizar todos os brasileiros. No entanto, é importante destacar que somos um país com mais de 210 milhões de habitantes. Quando houver uma vacina segura, será preciso uma logística robusta, priorizando os grupos de risco. Idosos, profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia, profissionais de segurança e educação, entre outros, de acordo com os estudos em andamento, que definirão esses públicos prioritários. Ainda não sabemos o quanto o cronograma previsto para o desenvolvimento da vacina da AstraZeneca está impactado em razão da suspensão dos testes. É preciso aguardar e avaliar. O mundo acompanha e aguarda a descoberta de uma vacina que possa proteger a todos. Vários países, assim como o Brasil, têm investido na produção de vacinas, empenhado recursos de forma adiantada na produção de um imunobiológico seguro e adequado às suas populações. Em agosto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou medida provisória para viabilizar recursos para a produção e aquisição da vacina contra a Covid-19, produzida pelo laboratório AstraZeneca e Universidade de Oxford, e aqui no Brasil, pela Fundação Oswaldo Cruz, com crédito orçamentário extraordinário de cerca de 2 bilhões de reais. O risco da compra adiantada de uma vacina é inerente à conjuntura, não apenas para o Brasil, mas para qualquer país. Vários países estão investindo na promessa de uma vacina segura, de forma adiantada, sob pena de não ter acesso à imunização quando essa for comprovada. Portanto, é um risco medido e necessário, sob o aspecto clínico e tecnológico. O modelo jurídico adotado pelo governo brasileiro na contratação se deu por meio de encomenda tecnológica, onde há o risco real
quanto ao sucesso da vacina, e outro de transferência de tecnologia, para que o Brasil se torne autossuficiente para a produção integral da vacina já no segundo semestre de 2021. É importante destacar que a aquisição dessa tecnologia também permitirá o desenvolvimento de outras vacinas, sendo de domínio total da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, com o direito de exploração, obviamente pagando os royalties ao desenvolvedor da vacina. O contrato da Fiocruz e a AstraZeneca não sofrerá qualquer alteração. Além do memorando de entendimento, o acordo da encomenda tecnológica já foi assinado eletronicamente entre a AstraZeneca na Inglaterra e, pelo Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz. É muito cedo para fazer qualquer afirmação sobre falhas. O evento ocorrido é natural e precisa ser investigado. A suspensão dos testes é um procedimento de segurança para que o evento adverso seja analisado e, assim, certificar a segurança e a efetividade da vacina. Há uma alta expectativa para a disponibilização da vacina, mas não podemos perder de vista a segurança do processo e a segurança da população a ser imunizada. O governo federal e o Ministério da Saúde têm o papel de salvar vidas e estamos trabalhando incansavelmente para isso. O Brasil também está acompanhando o desenvolvimento de outras vacinas, via Instituto Butantan e pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar. Faremos o que for melhor e mais seguro para o Brasil, para que tenhamos uma vacina segura, eficaz, em quantidade e em tempo oportuno para imunizar a nossa população. Nós daremos prosseguimento à coletiva. Começaremos com o diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Eduardo Macário. Boa noite a todos, secretário, colegas da imprensa. Vamos apresentar a atualização da situação epidemiológica do Brasil na semana epidemiológica 36, que se encerrou no último sábado. Próximo. Desculpa, acho que agora a gente inverteu. Quer passar para Mayra primeiro? Correto. Então começaremos essa coletiva com a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, por gentileza. Boa noite a todos. Dando prosseguimento às suas ações de responsabilidade como Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, a CEGETS vem prestar conta das ações desenvolvidas para a educação da população brasileira que utiliza o SUS e dos profissionais de saúde. Ao longo do período de enfrentamento da doença, foram feitas centenas de ações visando formar, qualificar os profissionais de saúde, recrutar profissionais do SUS para que eles estivessem disponíveis naqueles locais onde fosse necessário o enfrentamento da doença. E nós preparamos diversos conteúdos educacionais visando também a autoproteção, não só da população brasileira, mas como de todos os profissionais que hoje exercem suas atividades no âmbito do nosso Sistema Único de Saúde. Dentre essas ações, nós queremos apresentar hoje a pesquisa científica conduzida pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Associação Brasileira de Psiquiatria, aqui representada pelo Dr. Antônio Geraldo, e essa pesquisa teve como principal objetivo analisar, identificar onde estavam os profissionais do SUS que estiveram no enfrentamento à Covid e permanecem no enfrentamento à Covid. Essa pesquisa ela é longitudinal, nós tivemos a primeira etapa dela realizada entre os meses de maio e junho de 2020, e nós teremos mais duas etapas, uma colhida com 6 meses e outra com 12 meses, e outra com 18 meses. São mais 3 etapas sucessivas. O que nós vamos apresentar hoje para os senhores é o resultado da primeira fase, onde nós tivemos, de novo, o Brasil como exemplo para o mundo, a maior pesquisa conduzida
em relação a profissionais em enfrentamento de uma pandemia. O Brasil, mais uma vez, se torna modelo para o mundo. Já fomos na ação Brasil Conta Comigo Profissionais de Saúde, onde nós temos mais de 1 milhão de profissionais cadastrados, mais de 380 mil profissionais treinados para o enfrentamento da doença, e agora temos a alegria de compartilhar com o Brasil e com o mundo a nossa experiência de identificação da saúde mental dos nossos profissionais, para que nós possamos desenvolver políticas públicas já para o acompanhamento desses profissionais e políticas públicas futuras para que a gente possa melhorar o capital mental dessas pessoas que servem a tantos brasileiros. Então, a gente vai começar a apresentação. Pode passar, por favor. Então, como eu já mencionei, essa pesquisa é conduzida pelo Ministério, tem aí a parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a ABP. Pode passar. Esses são os primeiros resultados da amostra. Nós vamos dividir as amostras em 2 grupos. Primeiro, nós trabalhamos com a investigação da saúde mental dos profissionais cadastrados que foram contratados pelo programa, pela Ação Estratégica Brasil Conta Comigo Profissional de Saúde. Nós temos uma amostra maior composta de todos os profissionais que aceitaram voluntariamente, ou seja, mais de 1 milhão de profissionais foram convidados a participar da amostra, e esses são profissionais que se cadastraram na ação estratégica, mas que não estão, no momento, contratados de forma temporária pelo Ministério da Saúde. Então, são 2 grandes grupos, aqueles que foram contratados e todos aqueles que aceitaram o convite, cadastrados na plataforma, para que estivessem disponíveis caso houvesse necessidade de recrutamento. Então, o primeiro grupo é composto de 273 profissionais recrutados, contratados pelo Ministério da Saúde. Esses profissionais estavam em exercício de forma muito mais frequente na região norte, onde nós tivemos uma situação de desassistência inicial muito maior. Então, do cadastro geral, o total é de 223.780 profissionais cadastrados na plataforma que aceitaram voluntariamente responder à pesquisa. Esse número é o maior repositório de pesquisa de saúde mental de profissionais de saúde do mundo, tá? E destes mais de 223 mil desses mais de 223 mil cadastrados, 185.811 responderam 100% das perguntas da pesquisa. As informações vão começar a aparecer a partir do slide 11. No mapa do Brasil, vocês podem ver a distribuição desses profissionais por unidade de federação. Pode passar. Em relação às ocupações, o maior número de profissionais que respondeu à pesquisa foram os enfermeiros, também foi o maior contingente contratado por solicitação dos estados e municípios, seguidos dos técnicos de enfermagem e outras profissões, lembrando que a gente tem 14 categorias de profissões da saúde. Biomédicos, fisioterapeutas e 2,4% de médicos. Pode passar. Quanto à escolaridade desses profissionais, a maior parte dos indivíduos que responderam à pesquisa apresenta formação em nível superior e 77% da amostra da ação estratégica Brasil Conta Comigo foi composta desses profissionais. Os senhores têm a distribuição no quadradinho aí, na tabela que fica anexa, né, mostrando 21% com ensino médio completo, 77% cursaram ensino superior completo, 2% tem pós-graduação em grau de mestrado. Pode passar. Quando a gente estudou a escolaridade na Ação Estratégica Brasil Conta Comigo, e agora a gente está se referindo aos profissionais que foram contratados, 67,8% dos participantes relataram uma renda familiar entre R$500 e R$2.000 mensais. É uma realidade triste para profissionais que se dedicam ao enfrentamento da doença. Isso nos leva também a fazer uma reflexão sobre os nossos recursos humanos e a situação de trabalho desses profissionais em relação às suas remunerações, para que no futuro próximo a gente possa discutir isso com todos os estados brasileiros. Pode passar. Quando nós passamos aos indicadores de saúde mental, através do relato, né, de diagnósticos prévios e autorrelato feito pelo Inventário Breve de Sistemas, isso é uma metodologia própria para pesquisa de saúde mental, nós encontramos 7% dos indivíduos com diagnóstico psiquiátrico prévio, sendo mais frequentes a depressão maior, e aqui, de novo, lembra, a gente está falando dos profissionais que foram contratados, é a amostra menor.
58,4% dos participantes estão na faixa média inferior em relação à manifestação de sintomas e transtornos mentais. E o que isso quer dizer? Que esses profissionais se encontram no nível de saúde mental semelhante ao da maioria da população brasileira, ou seja, eles podem ter sintomas compatíveis com transtornos mentais, mas eles não têm doença mental que seja diagnosticada como doença mental. Eles não têm ainda um diagnóstico médico com precisão, ou seja, o risco de doença mental nesse grupo é muito pequeno. 12% da amostra do Brasil Conta Comigo apresentou alta pontuação, então, nesse score do inventário breve de sintomas para os parâmetros populacionais brasileiros. Pode passar. Em relação à saúde física, também na pesquisa, ou seja, a percepção de qualidade de vida, e esse indicador avalia as percepções de dor e desconforto, dependência de medicações ou tratamentos, qualidade de sono e energia para o trabalho. Para esse indicador, a saúde física desse quantitativo de profissionais, em 81% da amostra, apresentava níveis bons ou muito bons. E apenas 2% relatava um aspecto de qualidade de vida que necessitava melhorar. Então, nós ainda não podemos tirar conclusões, mas o que mostra para a gente é que esses profissionais que aceitaram o desafio de deixar suas casas, de se deslocar de diversos pontos do território brasileiro para realizar o enfrentamento da doença através da contratação, são pessoas que têm extrema sensibilidade, empatia, solidariedade e um capital mental muito bom. São pessoas que com alto grau de resistência, provavelmente, ao estresse, que se colocaram na linha de frente. Pode passar. Quando a gente avalia ainda a percepção de qualidade de vida pela saúde psicológica, e aí no domínio da saúde psicológica são avaliados sofrimentos, sentimentos positivos e negativos, autoestima, espiritualidade, religião e crenças pessoais, concentração, memória e imagem corporal, 76% da amostra do Brasil Conta Comigo apresentava relato de níveis também bons ou muito bons, e apenas 1,1% a necessidade de melhorar sua qualidade de vida. Pode passar. Relações sociais, também como percepção de qualidade de vida, em relação a esses aspectos, são levados em conta a percepção sobre as relações pessoais e suporte social. Então, no Brasil Conta Comigo, cerca de 70% dos profissionais apresentam relato de níveis bons ou muito bons de qualidade de vida, e 5,1% indicou que esse aspecto de qualidade de vida necessita melhorar. Pode passar. Dimensão do meio ambiente. Então, o fator ambiental medido pela escala escolhida refere-se à percepção de segurança física e proteção do ambiente no lar, recursos financeiros, disponibilidade e qualidade dos cuidados de saúde e sociais, oportunidade de adquirir novas informações e habilidades, participação e oportunidade de recreação, lazer e ambiente físico, ou seja, a exposição à poluição, ruído, trânsito, climas adversos e transporte. Então, para esse indicador de percepção de qualidade de vida relacionado ao meio ambiente, 88,3% da amostra apresentava relato de níveis bons e regulares, e 11,7% indicava necessidade de melhora. Pode passar. Agora a gente vai falar dos profissionais que compõem a amostra maior. São os profissionais do mais de 1 milhão que aceitaram responder o questionário. Esses não estão contratados pelo Ministério da Saúde, ou seja, não estão fazendo o enfrentamento da doença através de contratação temporária, através do próprio Ministério. Nessa amostra, nós tivemos 185.811 profissionais, sendo que 148.058 são mulheres, compondo 80% da amostra, com idade variando entre 20 e 79 anos, e uma média de 33 anos. Em relação à declaração de etnia, na amostra do SUS, a grande amostra, a maioria se declara como branca, 61%, seguidos pelos que se declaram como pardos, que é 29%. Todas as unidades da federação estão representadas na amostra maior dos participantes do SUS, sendo que São Paulo foi o estado com maior representação, 28% da amostra de profissionais que responderam à pesquisa, seguido por Minas Gerais, 9,2%, e o Rio de Janeiro, 9,1%. Pode passar.
Em relação à ocupação desses profissionais, a gente tem diversas categorias compondo esse grupo maior de outros profissionais: os fisioterapeutas, os enfermeiros, os odontólogos, bioquímicos, nutricionistas, psicólogos, técnicos de enfermagens e médicos e fonoaudiólogos foram os que mais participaram da pesquisa, que aceitaram voluntariamente participar. Pode passar. Estudamos a estratificação da renda familiar desses profissionais dessa amostra maior entre os profissionais do SUS e encontramos 57,41% que declararam uma renda familiar superior a R$ 3.001 mensais. Então, a gente tem uma amostra um pouquinho diferente da amostra menor, onde os níveis de remuneração eram mais baixos. Pode passar. Quanto aos indicadores de saúde mental, nós fizemos a mesma avaliação que foi feita com outro grupo. Então, quanto aos relatos de diagnósticos prévios e autorrelato no inventário de breves sintomas sobre a percepção da sua saúde mental, 34% dos participantes estão na faixa média inferior em relação à manifestação de sintomas de transtornos mentais nos primeiros meses da pandemia. A gente já mencionou que a pesquisa, primeira amostra, aconteceu entre maio e julho de 2020, e 1,9% da amostra apresentou alta pontuação no inventário de breves sintomas, de acordo com os parâmetros populacionais brasileiros. Pode passar. Aqui a estratificação por escolaridade, a maior parte da amostra tem nível superior completo, 81,9%, seguido dos profissionais com ensino médio completo. E a gente lembra que nas categorias de enfermeiros a gente tem os técnicos, por isso que a gente tem pessoas com nível médio nessa amostra. Pode passar. Em relação à percepção de qualidade de vida, aqui saúde física, e a gente já falou na outra pesquisa, esse indicador avalia a percepção de dor, desconforto, dependência de medicações, tratamentos, qualidade de sono e energia. Para os profissionais dessa grande amostra do SUS, 45% possuem uma boa qualidade de vida e 41%, aí aqui já começamos a nos preocupar, classificam como regular a sua percepção de saúde física. E nessa amostra, pouco mais de 10%, mas isso é significante quando a gente tem 183 mil pessoas participando, indicou a necessidade de melhoria nesse aspecto de qualidade de vida. Pode passar. Em relação à saúde psicológica, também nós já fizemos referência ao que isso afere. 45,7% dos participantes declaram nível regular nesse aspecto de saúde psicológica, isso também começa a nos preocupar. 17,5% indicam que esse aspecto de qualidade de vida necessitam melhorar. E, de novo, eu chamo a atenção que esses profissionais são pessoas que cuidam de outros brasileiros. Então, o ideal é que todos eles tenham uma saúde considerada nos seus perfis superiores, ou seja, mais ou menos igual à população, sem tantos sintomas de doença mental ou alteração de saúde psicológica. Pode passar. Relações sociais, 40,7% apontaram qualidade de vida regular e 21,3% indicou que esse aspecto de qualidade de vida necessita melhorar. E aí os senhores imaginam, em tempos de pandemia, como ficaram as relações sociais, a qualidade de vida dessas pessoas, muitas vezes isoladas dos seus familiares, das pessoas que amam, por necessidade de permanecer dentro das unidades de saúde e não poder voltar para casa para não contaminar os seus entes queridos. Pode passar. Dimensão do meio ambiente é um indicador de percepção de qualidade de vida também. 76,3% da amostra relata níveis bons e regulares e 23% indica necessidade de melhora. Isso também é importante para a nossa avaliação. Essas pessoas consideram que o ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, também apresenta uma qualidade de boa a regular para o exercício das suas atividades. Pode passar. E agora a gente vai falar um pouquinho em relação à saúde e evidências, mas eu acho que a pergunta de todos é: para que serve uma pesquisa desse porte, para que serve um segmento longitudinal desses profissionais? Para que nós possamos, a partir desses dados de qualidade de vida, da avaliação do capital mental através de indicadores extremamente importantes, bem conduzidos e sérios, nós possamos traçar políticas públicas para cuidar melhor dos nossos profissionais do SUS. Vi aqui agradecer a cada dia de trabalho, ao enfrentamento da doença,
é importante, mas é importante também que a gente possa reconhecer o esforço desses profissionais, melhorando o ambiente onde eles estão inseridos, criando políticas públicas de proteção, de valorização e de autocuidado. E no enfrentamento da pandemia, que inclui agora para o Ministério da Saúde a preocupação em relação à saúde mental de todos os brasileiros, nós vamos intensificar as atividades de formação para o autocuidado desses profissionais. Por fim, o projeto Saúde em Evidências está sendo apresentado hoje para a sociedade brasileira e para os profissionais de saúde, pode passar, sobretudo residentes e profissionais acadêmicos ainda cursando todos os cursos da área de saúde. Nós queremos, através desse portal, oferecer informações baseadas em evidências dos mais diversos locais de produção científica do mundo, para que a gente possa oferecer formação de qualidade para esses profissionais que cuidarão dos brasileiros. E nesse contexto de preocupação com a saúde mental e do enfrentamento da quarta onda da pandemia, mencionada pela Organização Mundial de Saúde no último dia 27 de agosto, e já iniciadas suas ações pelo Ministério da Saúde desde maio de 2020, ou seja, o Brasil, de novo, é o primeiro país do mundo que antecipa a quarta onda, que é a onda de danos à saúde mental. No Saúde em Evidências, na sua primeira manifestação pública no portal, a gente já traz, com a parceria da ABP, o tratamento nas emergências brasileiras de condução dos distúrbios psiquiátricos. Nós queremos que todos os profissionais que estão na linha de frente nas emergências brasileiras possam saber como atender um doente psiquiátrico nas suas diversas manifestações, com suas diversas doenças, e para isso a gente vai fornecer as melhores evidências que foram trabalhadas pela ABP, já disponíveis para consulta e orientação desses profissionais. Eu vou encerrar com a palavra do Dr. Antônio Geraldo, que pode complementar a importância desse tema, e agradeço mais uma vez a participação. Bom, boa tarde a todos. Prazer poder estar aqui. Cumprimento a mesa em nome do nosso secretário, o Elcio Franco, e cumprimento a todos presentes aqui. É com muita honra que a Associação Brasileira de Psiquiatria se encontra aqui neste momento. Importante salientar que há poucos dias, e há pouquíssimos dias, a OMS veio trazer à baila a situação da saúde mental da população mundial. Mas no Brasil, nós já estamos trabalhando isso há meses, junto com o Ministério da Saúde. Nós antecipamos, nós saímos na frente. Nós antecipamos que nós teríamos uma quarta onda, que seria a onda das doenças mentais. Isso foi muito importante fazer. Ter essa visão do futuro baseada em evidências científicas e como é o funcionamento das populações quando elas estão submetidas a situações de epidemia e de pandemias. Pensar isso, pensar na frente, faz uma diferença enorme para a população brasileira. Porque hoje, quando a OMS lança a ideia de que é importante cuidar da saúde mental da população mundial, que é quase 1 bilhão de pessoas no mundo acometidas com algum tipo de doença mental, nós buscamos antes, desde maio, com aulas no portal do coronavírus, ensinando a como lidar com as suas questões das doenças mentais, com tudo que poderia acontecer contigo, que vive aí na ponta, em qualquer lugar do Brasil. Isso foi pensado. Estão lá. Temos 12 aulas voltadas para a população, conteúdo importantíssimo e também voltado para aqueles que trabalham com a área de saúde no Brasil. Uma pesquisa dessa envergadura que foi feita é uma honra enorme para a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, realizar a mesma a pedido da SEGETS, aqui pelo Ministério da Saúde. Por quê? Esse é um número, um N, que não tem no mundo. São mais de 220 mil profissionais de saúde dedicando 24 a 25 minutos, em média, para responder a essa pesquisa. Não é fácil você conseguir que mais de 180 mil pessoas
respondesse, nos dando a oportunidade de traçar o melhor perfil para falar sobre a saúde mental dos profissionais de saúde que poderia ser feito. Isso vai servir para todo mundo. Essa pesquisa, ela vai dar condições aí de trabalhar com esses dados durante 10, 12 anos. Foi uma oportunidade ímpar. E para a ABP poder fazer isso, para podermos colocar todo o nosso suporte científico e todo o nosso grupo de cientistas da ABP, junto com os cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais, nos dando aí a oportunidade de ter um banco de dados que pode ser trabalhado por 10 anos por mestres, doutores, pegando os mais distintos dos sintomas, dados que vão modificar, com certeza, os rumos da investigação nessa área. Claro que trabalhar cientificamente é algo que não é o comum que se faça em governos, mas isso foi feito pensando numa política de Estado, pensando numa política a longo prazo para todos os profissionais que estão envolvidos com a saúde da população. E nós achamos dados aí que são muito importantes. Esses são dados iniciais que nós vamos aprofundar muito para poder trabalhar baseado em evidência científica, no fato real do que nós estamos tendo, como que esses profissionais estão vivendo. E repare bem, nós pegamos pessoas de 20 a 79 anos de idade. Pessoas que se cadastraram aos 79 anos de idade para prestar serviço para o Ministério da Saúde, para cuidar da população brasileira. Isso é muito nobre. Profissionais aos 79 anos em plena atividade, em plena atividade de trabalho. E o melhor, os dados que foram mostrados aí, com ótima saúde física, ótima saúde mental, melhor do que a população em geral. Mas o Ministério da Saúde fez mais. Lá no Amazonas, nós colocamos um pessoal da área de saúde, psiquiatra, para poder, caso essas pessoas viessem a precisar de ajuda, ou caso, entre aqueles que estavam apresentando ou já tiveram apresentado algum quadro, que eles pudessem ser atendidos, que eles tivessem um profissional do SUS lá para cuidar da saúde mental deles. Isso é inédito. Esse é realmente um fato inédito, saindo na frente dos países do mundo na área de saúde mental. Nada demais, uma vez que a psiquiatria brasileira é uma das melhores do mundo. Nós fazemos parte da elite da psiquiatria mundial. Só que agora nós temos isso no SUS. Nós estamos com essa possibilidade de trabalho no SUS, o que nos alegra, nos honra. A ABP tem esse vínculo com o Ministério da Saúde, o que é muito bom. Vamos manter, queremos poder trabalhar para a saúde mental da população brasileira, queremos poder antecipar, dando o que há de melhor para aqueles que trabalham aí na frente de batalha, aí, cuidando dos nossos pacientes com Covid. E mais, com esses dados, é claro que podemos extrapolar também para a população brasileira e podemos aí trazer muitos dados que vão frutificar nas políticas públicas de saúde mental no Brasil. Com honra também que a ABP é escolhida para soltar aí o primeiro material do Saúde e Evidências. Isso é fato, não é fala, é um fato. E no mês de setembro, quando a gente está falando do Setembro Amarelo, que é uma marca da ABP, que é o mês de prevenção ao suicídio, a gente poder trazer as diretrizes brasileiras para abordagem do comportamento suicida. São diretrizes aprovadas cientificamente, publicadas internacionalmente e que estão encampadas pelo Ministério da Saúde, ofertando esse material de qualidade internacional para todos nós.
Então, muito obrigado a oportunidade. Todos os psiquiatras do Brasil, temos aí cerca de 12 mil psiquiatras no Brasil, todos agradecem. Com certeza, essa equipe de pesquisa ela foi composta por psiquiatras e psicólogos. Os psicólogos também do Brasil agradecem. Os psicólogos que estão trabalhando esses dados conosco, que é um grupo de psiquiatras, psicólogos e, inclusive, também tem uma pediatra. Então, um grupo muito bom, muito forte, com nomes internacionais, para trazer o que há de melhor. Vamos trabalhar muito esses dados, vamos trazer o que há de melhor para o pessoal do SUS, para a população brasileira, porque nós merecemos, a população merece, e nós vamos fazer isso com todo carinho. Obrigado pela oportunidade ao Ministério da Saúde. Estaremos ao lado do Ministério, nessa parceria que acabamos de assinar e afirmar, como um trabalho voluntário. Esse trabalho que nós estamos fazendo de parceria com o Ministério da Saúde é um trabalho muito importante, e que vai dar muitos frutos aí para a população brasileira. Muito obrigado mesmo. Secretário Elcio Franco, o senhor gostaria de fazer alguma consideração sobre a pesquisa ou já podemos passar para a situação epidemiológica da Covid-19? Antes de nós passarmos para a apresentação do boletim epidemiológico, eu gostaria de agradecer a colaboração da Associação Brasileira de Psiquiatria e Psicologia. Como filho de psicólogo, eu me sinto muito feliz e honrado em tê-los conosco nessa batalha e solicitar à mídia que mostre para o mundo que nós estamos à frente daquilo que a OMS destacou como relevante. E devemos isso ao empenho dos nossos profissionais, que com certeza vão nos ajudar muito nessa quarta onda. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, nós passaremos agora então para a situação epidemiológica da Covid-19, com o diretor do Departamento de Análises em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Eduardo Macário. Bom, boa noite a todos. No mundo, até o momento, foram notificados 27.417.497 casos de Covid-19, dos quais 53% desses casos se encontram nas regiões das Américas e 17% na região do Sudeste Asiático e 16% na região da Europa. Outros 894.241 óbitos foram confirmados no mundo, sendo 55% nas regiões das Américas, 27% na Europa e 9% no Sudeste Asiático. Próximo, por favor. Em relação aos casos confirmados, temos os Estados Unidos como o país com o maior número de casos confirmados até o momento, seguido da Índia e do Brasil, e logo em seguida da Federação Russa, Peru. Em relação aos óbitos, os Estados Unidos chega como o maior número de registros, seguido do Brasil, Índia, México. Próximo. Em relação aos casos por 1 milhão de habitantes, a taxa, o mundo tem uma taxa de 3.512 casos para cada 1 milhão de habitantes, sendo que a Europa concentra a maior taxa, seguido da região das Américas, concentra a maior taxa, seguido da região da Europa. Já em relação aos óbitos, a taxa mundial é de 114 óbitos para cada 1 milhão de habitantes, tendo a região da Europa a maior concentração em relação à taxa de mortalidade. Próximo. Em relação ao coeficiente de incidência, nós temos países como Catar, Bahrein, Guiana Francesa, Aruba, que são países com populações pequenas, mas também países com populações maiores em relação à taxa do coeficiente de incidência, como, por exemplo, Panamá, Chile, Kuwait, Peru e o Brasil, entre eles, logo um pouco à frente dos Estados Unidos, em relação ao ranking das maiores coeficientes de incidência. Já em relação à taxa de mortalidade, além de pequenos países como, por exemplo, o San Marino, destaca-se o elevado coeficiente de mortalidade de países como Peru, Bélgica, Espanha, Reino Unido, Chile, e o Brasil é entre os 10 países com maiores taxas de mortalidade no mundo até o momento. Próximo. Em relação ao número de recuperados,
Os dados de hoje, retirados às 17 horas, mostram que o Brasil apresenta o maior número de casos de pessoas recuperadas, como o próprio secretário disse no início, com 3.453.336 pessoas recuperadas, 82% do total de casos já registrados no Brasil, mas equivale a 18% do total de pessoas recuperadas no mundo, seguido de Índia, Estados Unidos e Rússia e demais países. Ao todo, no mundo, são 18,6 milhões de pessoas diagnosticadas que já estão recuperadas. Próximo. Essa curva ela mostra a variação entre o número de pacientes recuperados em acompanhamento e óbitos por data da notificação. Então, percebe-se que a curva de pessoas recuperadas ela cresce de forma exponencial no Brasil. A curva de acompanhamento ela não cresce numa proporção igual, mostrando que o sistema de saúde, único de saúde, ela tem capacidade de absorver e vem dando resposta adequada à demanda, e o número de óbitos permanece ainda, quando comparado com as outras, tanto com o número de recuperados quanto de pessoas em acompanhamento, ela permanece mais ou menos uma linha reta. Próximo. Esse é o dado de hoje, conforme o secretário colocou, são 4.197.889 casos confirmados, 616.014 em acompanhamento, 3.453.336 recuperados, reforçando 82,3% do total, e 128.539 óbitos confirmados por Covid até o momento. Próximo. Agora nós vamos detalhar um pouco mais o boletim epidemiológico número 30, tá? Desculpa, acho que o slide acabou indo trocado, mas é o boletim epidemiológico 30, que equivale à semana epidemiológica 36, que vai de 30 de agosto até o dia 5 de setembro. Próximo. Em relação ao número de casos, a evolução do número de novos registros de casos por Covid por semana epidemiológica, chama bastante atenção a evolução do número de casos na Índia, que na última semana epidemiológica ultrapassou 559.207 casos numa única semana, em seguida dos Estados Unidos, que vem numa redução ao longo das últimas semanas, e o Brasil, que também tem acompanhado uma redução nas últimas semanas, com 276.847 casos numa única semana, no caso a semana epidemiológica 36. Próximo. Em relação aos óbitos, chama atenção também a situação da Índia, com 7.000 óbitos numa única semana, seguida dos Estados Unidos, com 5.992, e o Brasil, que registrou, na última semana epidemiológica, 5.741 óbitos por Covid nessa semana. Próximo. Esse é o resumo da situação epidemiológica de Covid no Brasil, tanto casos novos por região e por o estado, tanto da semana epidemiológica 36, os casos acumulados no total e as taxas de incidência e mortalidade por região, que isso está colocado em detalhes no boletim epidemiológico que vai estar disponível ao final dessa coletiva. Próximo. É importante colocar que a situação epidemiológica do Brasil ela se difere em relação à região. Embora o Brasil não é uma média, o Brasil ele tem características regionais bastante marcantes, e que isso a gente vem acompanhando nos números, ele tem tido uma influência muito grande em relação à transmissão de Covid. Então, na semana epidemiológica 36, de 30 de agosto a 5 de setembro, foram registrados registros feitos pelas secretarias municipais e estaduais, compilados pelas secretarias estaduais e pelo Ministério da Saúde. Foram 276.847 novos registros de casos de Covid, o que dá uma média de 39.550 diariamente. E 5.741 novos registros de óbitos nesse mesmo período, que dá uma média de 820 óbitos registrados por dia. Não necessariamente esses casos e esses óbitos ocorreram nessas semanas, mas ela pode ter ocorrido em semanas anteriores, mas foram confirmados e registrados pelas secretarias municipais e estaduais de saúde dentro dessa semana epidemiológica 36.
O total já foi colocado, 4 mil, o total de casos está disponível, isso até o dia 5 de setembro, nós tínhamos 4.123.000 casos e 126.203 óbitos, que foram hoje atualizados até o último boletim. E nesse gráfico lateral é importante a gente diferenciar os casos novos dos óbitos novos registrados por semana epidemiológica por região de saúde. Então é importante, por exemplo, em azul, a gente observar a redução que vem ocorrendo do número de casos novos registrados e também de óbitos na região sudeste do Brasil. Da mesma forma, em verde, tanto casos como óbitos vem reduzindo em seu número de registros na região nordeste. Nós tivemos uma variação na região sul da semana epidemiológica 35 para 36, pulou para 76.707 registros, mas especificamente em relação aos casos na região sul, o que aconteceu foi que o Estado de Santa Catarina fez uma revisão nas bases de dados dos diferentes sistemas que ela possui. Além do sistema federal, eles possuem sistemas estaduais que fazem o cruzamento e unificam a informação. Então, eles fizeram uma revisão retrospectiva e identificaram 30 mil novos casos que tinham sido registrados anteriormente, no entanto, não tinham sido contabilizados dentro da plataforma do Ministério da Saúde. Então, foi feita essa atualização. Um pouco mais à frente, a gente vai observar as curvas por hospitalização e por óbitos, e a gente mostra que, mesmo com esse aumento no registro, ou seja, nessa atualização feita pelo Estado de Santa Catarina, que sim influenciou no número de registros na região sul, não houve uma mudança na curva epidemiológica, no perfil epidemiológico, que ainda continua sendo de redução, tanto de hospitalizações quanto de óbitos por Covid nessa região, ainda de forma bastante inicial, que a gente precisa observar ao longo das semanas, mas ela vem persistindo semana após semana. E a gente pode observar que a situação epidemiológica da região centro-oeste ela se mantém estável, tanto em número de casos como em número de óbitos, e na região norte, que nos meses de maio, abril, sofreu bastante com o número de casos e principalmente óbitos por Covid, nas últimas semanas ela tem apresentado as menores taxas, os menores índices de casos novos, e assim como de óbitos registrados até o momento. Próximo. Esse gráfico ele mostra a tendência de estabilização. A gente considera uma variação de 5% para mais ou para menos como uma estabilização de semana após semana. Então, embora a gente tenha identificado a partir da semana epidemiológica 30 uma redução no número de casos dos novos registros de Covid, nas últimas 3 semanas isso vem se mantido estável, mostrando também que há sim um aumento no número de pessoas que estão sendo testadas e principalmente com a ampliação do diagnóstico para além do laboratorial, para diagnóstico clínico, clínico epidemiológico e clínico imagem. Isso tem refletido em mais diagnósticos, mais pessoas em atendimento, sendo tratadas, e com isso a gente tem, o próximo slide mostra, por favor, próximo, uma redução nos índices de óbitos, no número de novos registros de óbitos, que nessa semana epidemiológica da 35 para 36, registrou uma queda de 8% no número de registros, isso sendo feito paulatinamente desde a semana epidemiológica número 29, ou seja, a gente tem pelo menos 2 meses de redução no número de registros de óbitos no Brasil por Covid. Próximo. Essa é a situação epidemiológica por região. Os dados eles estão padronizados pelo mesmo número, justamente para a gente ver um pouco a diferença que existe entre o tamanho tanto dos casos como de óbitos por região. Por exemplo, região norte a gente vê uma curva bem estável de casos e uma redução que houve a partir da semana epidemiológica 31 e uma manutenção desses registros em patamar baixo
nas últimas semanas. Embora nós temos identificado, por exemplo, uma diminuição de casos na ordem de 11% e de óbitos, um aumento na faixa de 55% da última semana epidemiológica, mas esse aumento de registros de óbitos na semana epidemiológica 36 ocorreu principalmente por conta da revisão que foi feita pelos estados do Amazonas, principalmente, em que óbitos que foram quantificados e registrados nos meses de abril e maio, agora estão sendo concluídos e acabam entrando dentro do número de registros, mas existe essa tendência de redução no número de casos. Região Nordeste, a redução é bem evidente no número de registro de casos, na ordem de 13%, e de óbitos na ordem de 18%. Região Sudeste também, a gente identifica uma redução bastante significativa, tanto no número de registros de casos quanto de óbitos. Região Sul, fazendo a ressalva do estado de Santa Catarina, que sim, teve uma influência em relação aos registros no total, mas como já foi explicado anteriormente, são casos que tinham sido registrados com data de início de sintomas anteriores a essa semana, mas que acabaram sendo acumulados e produzindo essa curva, mas o que a gente identifica realmente é uma tendência de estabilização, a redução, tanto no número de casos e no caso dos óbitos, em relação à estabilização nos registros de óbitos, mostrando um comportamento até um certo ponto diferente daquele que foi observado, por exemplo, em regiões Sudeste e nas regiões Nordeste, principalmente entre os meses de abril e maio. E a região Centro-Oeste, uma redução no número de casos, um aumento de 10% em relação aos óbitos. Boa parte desses registros foram também provenientes de processos de avaliação e de qualificação da informação. Próximo. Aqui mostra a distribuição da situação epidemiológica da Covid por regiões metropolitanas no interior. Então, em azul, todos os municípios da região de interior que inicialmente, na semana epidemiológica 13, lá no mês de março, representavam 13% e agora representam mais de quase 65% do total de casos novos são em municípios do interior do Brasil e 35% desses novos registros são em municípios da região metropolitana. Em relação aos óbitos, 53% dos registros na última semana foram em municípios de regiões de interior e 47% em municípios da região metropolitana. Próximo. Esse dado mostra o número de municípios com registros de casos de óbitos por Covid-19 na semana epidemiológica 36. Então, o Covid está espalhado em praticamente já foi detectado em quase todos os municípios do Brasil, são 99,5% já com registros de Covid. Na última semana epidemiológica, 4.766 municípios notificaram casos novos, sendo a maioria de 1 até 10 casos novos notificados nesse período. Já em relação aos óbitos, 76,5% dos municípios já notificaram registros de óbitos por Covid. Na última semana, 1.463 notificaram novos registros, sendo a maioria de até 10 óbitos registrados nessa última semana. Próximo, por favor. Agora a gente vai detalhar um pouco mais sobre a situação da síndrome respiratória aguda grave, que é provocada principalmente por Covid, e onde a gente pode avaliar tanto os casos por data de início de sintomas, ou seja, quando começou os primeiros sintomas da Covid e a evolução para uma situação de hospitalização ou óbito, e como também de óbito por síndrome respiratória aguda grave. Então, no Brasil, até a semana epidemiológica 36, no dia 5 de setembro, foram registrados 669.606 casos de Covid, de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, dos quais 351.734, ou seja, 52,5%, foram por Covid-19. Em relação aos óbitos, 176.814 hospitalizações por SRAG foram notificadas, dos quais 122.772, ou seja, 69,4%,
foram óbitos confirmados por Covid. E em relação à situação por critério de encerramento, foi o que eu coloquei anteriormente. Além do diagnóstico laboratorial, que responde por 96% dos casos e 94% dos óbitos, é importante destacar também a participação dos critérios clínico-epidemiológico e clínico-imagem, e o que compõe um panorama geral de que forma a Covid vem sendo diagnosticada no Brasil, com uma preponderância do diagnóstico laboratorial, mas sem desconsiderar todo o papel médico que as equipes de saúde têm para a realização do diagnóstico, tratamento precoce e acompanhamento desses casos. As curvas, elas se apresentam, acho que na cor vermelha são os casos de SRAG confirmados por Covid, que a gente vê uma estabilização a partir da semana epidemiológica 17, e ao longo dessa semana, posteriormente, pelo menos nas 8 últimas semanas, a gente vê essa tendência de redução. Se a gente não considera as 4 últimas semanas, porque elas podem sofrer a atualização, mas a gente percebe que mesmo semanas anteriores, a gente já existe uma tendência olhando o Brasil como um todo. Já a questão dos óbitos, a gente vê realmente essa diminuição nas semanas, fazendo o desconto das 4 últimas semanas, a gente vê uma redução paulatina em relação aos óbitos de Covid registrados no Brasil. Próximo. Agora eu vou atualizar, vou detalhar um pouco mais a situação da síndrome respiratória aguda grave por região. Então, na região norte, a redução é bastante evidente. Do total de 31.398 hospitalizações, a gente percebe que o pico do número de hospitalizações se deu entre o final do mês de abril e no início de maio, e ao longo das semanas seguintes a gente vê uma redução no número de hospitalizações, ou seja, de casos graves de Covid notificados e tratados pelo Sistema Único de Saúde e pelo sistema completo, tanto o público quanto o privado complementar. E em relação aos óbitos, a mesma coisa. Dos 13.199 óbitos por SRAG notificados nesse período, entre os meses de abril e maio, na última semana de abril a maio, houve uma redução no número de casos, e a gente vê, por exemplo, nas últimas semanas, um número bastante reduzido no número de óbitos na região norte. Próximo. Comportamento similar na região nordeste. Tivemos o pico um pouco mais tardio, ali na segunda semana de maio, e depois dessa segunda semana de maio, a gente começa a ver a redução no número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, e mesma coisa em relação aos óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Fazendo o desconto das 4 últimas semanas epidemiológicas, a gente vê essa tendência de redução na situação nordeste, na região nordeste. A região sudeste, ela teve que a gente chama de platô, principalmente a partir do mês de abril, na metade do mês de abril, até mais ou menos o final do mês de junho, e a partir do mês de julho a gente começa a identificar essa redução no número de hospitalizações, tanto nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, até mesmo Minas Gerais e Espírito Santo, e tanto como casos hospitalização, como também de óbitos por SRAG, mostrando que a situação em relação a hospitalizações e óbitos vem diminuindo e vem paulatinamente, semana após semana, sendo contabilizado cada vez menor número de casos e óbitos. Próximo, na região sudeste, que é a região que concentra o maior número de casos notificados até o momento. A região sul, seguindo o padrão de sazonalidade, ela teve um pico um pouco maior, um pouco mais tardio, entre os meses de junho e julho, exatamente nessa divisa, e ao longo das semanas subsequentes, durante todo o mês de julho, a gente começa a perceber essa redução no número de hospitalizações e também em relação aos óbitos, mostrando que foi possível,
com o conjunto de todas as forças do Sistema Único de Saúde, tanto na parte de diagnóstico como tratamento, acompanhamento, e com todo o esforço que foi feito pelo Sistema Único de Saúde, interromper a curva, o crescente de curva, mantendo ela e, inclusive, diminuindo em relação ao número de hospitalizações e óbitos, logicamente fazendo desconto das 4 últimas semanas que precisam ser avaliadas ao longo das semanas subsequentes. Próximo. Mesma coisa a região centro-oeste, que ela teve um pico, uma espécie de platô entre os meses de junho e julho, mas também começa a se perceber uma redução tanto no número de casos quanto no número de óbitos registrados por Covid. Próximo. Em relação aos óbitos por comorbidade, além das cerca de 63,6% das pessoas que foram a óbito por Covid no Brasil apresentavam pelo menos um fator de risco, principalmente cardiopatia, diabetes, doença renal crônica e doença neurológica. Próximo. A faixa etária para hospitalizações do Covid acima de 60 anos representou um percentual de 51,4%. A maior parte das hospitalizações eram do sexo masculino, e entre raça e cor está aí a distribuição: pardos, brancos, como o principal número de registros, seguidos dos pretos, amarelo e dos indígenas. Próximo. Em relação aos óbitos, 73% dos óbitos foram em pessoas acima de 60 anos, predominantemente do sexo masculino e da raça cor parda, seguido da raça branca, com o maior número de registros. Próximo. Em relação aos casos confirmados de Covid por profissionais de saúde, até o momento, até o final da semana epidemiológica 36, foram 288.936 casos confirmados de Covid envolvendo profissionais de saúde registrados nos nossos sistemas de informação, dos quais 35% técnicos auxiliares de enfermagem, 15% enfermeiros, 10% médicos, 5% agentes comunitários de saúde e 4,6% recepcionistas de unidades de saúde. Em relação aos casos graves de síndrome respiratória aguda grave, foram 1.219 casos confirmados até o momento, 34% técnicos de enfermagem ou auxiliares, 20% médicos e 17,7% enfermeiros. Óbitos confirmados por Covid registrados no sistema oficial do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, foram 33%, 89 óbitos de técnicos ou auxiliares de enfermagem, 54 médicos e 35 enfermeiros. Esses números eles são atualizados de forma bastante dinâmica toda vez que uma secretaria municipal corrige, ou confirma ou altera os dados, eles são alterados dentro do sistema federal. Próximo. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da vigilância laboratorial no Brasil. Próximo. Foram, até o momento, 6.500.852 reações de RT-PCR distribuídos para todas as unidades da federação. A distribuição está aí. São Paulo recebeu 1 milhão de testes, Rio de Janeiro 800, 1.000, e os demais estados estão listados no slide. Próximo. Foram, até o momento, os laboratórios públicos do Brasil realizaram 3.299.924 exames, uma média geral de 108.799 por semana. Agora, se a gente considerar as 5 últimas semanas epidemiológicas, a gente percebe que houve um aumento, sim, para cerca de 205 mil exames realizados por semana. Próximo. E até o dia 5 de setembro, ao final da semana epidemiológica 36, foram 2.042.177 exames positivos nos laboratórios públicos, o que dá um percentual de 35,9% de positividade. Próximo. Esse slide ele mostra o quadro geral de exames, tanto dos serviços públicos quanto dos particulares. Então, contabilizando os dois serviços, nós temos um total de 5.675.174 exames do tipo RT-PCR realizados até o momento, dos quais 2.042.177 foram positivos. Próximo.
Em relação aos testes sorológicos, o total coletado foi de 7.506.299 exames sorológicos realizados, dos quais 31,2% foram positivos. Ou seja, contabilizando RT-PCR, exames moleculares do tipo RT-PCR em laboratórios públicos, privados, e mais os exames sorológicos também realizados em públicos e privados, nós temos um total de 13.181.473 exames realizados no Brasil, contabilizados pelos sistemas de informação. Esse número ele vem crescendo e principalmente com a RNDS, que estamos agora numa fase de implementação e de cada vez mais laboratórios sendo credenciados, só para vocês terem números em relação a isso, são 82 laboratórios privados já foram integrados dentro da plataforma da RNDS, 18 laboratórios estão enviando regularmente essa informação e 340 outros laboratórios estão em processo de credenciamento e homologação. E todos, à medida em que esses laboratórios são integrados dentro da Rede Nacional de Dados para a Saúde, os dados dão entrada e ficam disponíveis para as secretarias estaduais e municipais de saúde dentro do sistema ESUS Notifica e também disponíveis para ajuste e complementação dos registros de hospitalizações no sistema CIVEP Gripe. Próximo. Então, é isso. Obrigado. Bom, nós podemos passar para as perguntas dos jornalistas ou alguma consideração, secretário? Então, nós vamos responder agora as perguntas enviadas pelos profissionais de imprensa. Nós iniciaremos com uma pergunta que foi enviada por vários profissionais, que é sobre a pesquisa apresentada pela secretária Mayra e também pelo doutor Antônio Geraldo. Eles querem saber por que a quarta onda? Como o Ministério avalia os efeitos dessa quarta onda na saúde dos brasileiros no longo prazo? Muito bem. Quando, logo no início da situação no Brasil, da presença da Covid, nós sabíamos que nós íamos ter uma primeira onda e essa onda ia dar um pico. E quando chegasse no pico dessa onda, onde iniciasse as mortes pela Covid-19, isso ia fazer um grande reflexo na população brasileira. Por quê? Por causa das perdas. E aí, quando inicia então as perdas, quando começa a restrição de movimentação, a restrição de liberdade, nós sabíamos que também isso ia ter uma influência importante para as pessoas. Então, você soma com as perdas, restrição de liberdade, dificuldades financeiras, perdas de emprego, dificuldade de relacionamento intrafamiliar, porque você colocou as pessoas todas dentro de casa, sem ter aquele costume daquela vivência de 24 horas dentro de casa, meninos dentro de uma casa para dividir um computador com o pai que tem que fazer teletrabalho, com a mãe que tem que fazer teletrabalho, situação de ensino, de uma nova vida escolar dentro de casa, isso tudo faria uma influência no psiquismo dessas pessoas. E aí nós projetamos que começaria então, já no início, junto com a primeira onda, uma quarta onda que é a onda das doenças mentais. Porque as doenças mentais, elas funcionam diferente do que funcionam as outras doenças. Você tem ali, com as perdas, com a restrição de liberdade, com a migração de classe social para baixo. Então, o início dessa onda das doenças mentais, ela sobe, ela atinge um platô e depois ela não desce. Ela se mantém ali por meses e até por anos. Então, nós alertamos ainda em março que essa onda, que seria a onda das doenças mentais, ela viria a ocorrer. Publicamos, inclusive, cientificamente, um artigo em revistas internacionais hoje que está muito citado, inclusive, esse artigo, já alertando. Não podemos colocar por debaixo do tapete as questões das doenças mentais.
A saúde mental é importante. Precisa investir na saúde mental dessas pessoas. É preciso cuidar dos lugares onde essas pessoas serão atendidas. Não podemos fechar serviços. Precisamos ter sistema ambulatorial. Precisamos ter medicamentos em qualidade e em quantidade para atender essa população. Precisamos trabalhar com psicoterapia, com psicoeducação. Precisamos fazer um trabalho de educomunicação para que as pessoas possam cuidar melhor da sua saúde. E aí, esse alerta foi que levou com que a CEGETS criasse, então, um trabalho de educomunicação no sentido de promover saúde mental, de prevenir a doença mental, fazendo prevenção primária, secundária e terciária. Para depois, quando chegasse na assistência, a gente ter assistência primária, secundária e terciária, tentando barrar tudo isso dentro da rede social da pessoa, para que não houvesse a quebra da rede social, para ser atendido lá na ponta, para a gente poder ter o melhor resultado. Então, a quarta onda, ela inicia no meio da primeira onda, passa pela segunda, terceira onda e todas as outras, só que ela não desce como as outras. Ela persiste naquele platô lá em cima, lá, e mantém por muito tempo. Porque uma vez desencadeado um quadro psiquiátrico, ele se mantém por anos. E qual foi a situação que nós tínhamos naquele momento? Qual era o cenário que a gente tinha? Um cenário de 30 anos de desassistência psiquiátrica, sem serviços adequados para o atendimento e começando toda uma assistência nova, um projeto novo de assistência em saúde mental, um projeto novo para cuidar das dependências químicas em geral, álcool e outras drogas. Então, tudo isso novo. Então, precisávamos correr atrás para que quando acontecesse agora, que como aconteceu, que chegou o alerta da OMS, nós estávamos já alertas desde março, abril, quando fizemos todo um trabalho para aquela pesquisa cair em campo e ficar aí sendo realizada entre maio e julho, para termos esses dados na mão e já ter antecipado com o trabalho de educomunicação, que aí o Ministério pode falar melhor do que foi feito aqui agora, né? A doutora Mayra está aqui, pode dizer sobre isso, e o que vai ser feito pela frente. Essa quarta onda é a onda que leva, então, um aumento das doenças mentais. Aumentando as doenças mentais, você tem uma coisa muito ruim, que é o desfecho ligado às questões de suicídio, que estão já aumentando pelo mundo afora, que há uma preocupação enorme em relação a fazer algo novo, que na verdade nós já estamos fazendo, nós saímos na frente e isso é muito bom para todos nós. Só lembrando que algumas pessoas não têm o conhecimento do que são as 4 ondas ligadas à Covid. Então, a primeira onda diz respeito à mortalidade, o adoecimento, que a gente chama de morbidade, ligados à própria doença. A segunda onda é o impacto na restrição de recursos para condições urgentes, que acabam sendo colocadas em um outro plano, num plano inferior em relação à Covid, por conta da necessidade do enfrentamento da doença. E aí a gente pode dar como exemplo as pessoas com doenças coronarianas que infartaram durante a pandemia e que continuam infartando. E pelas orientações iniciais de fique em casa e a quantidade de leitos abertos para o enfrentamento da Covid, essas pessoas acabaram tendo algumas condições clínicas negligenciadas e que eram urgência. A terceira onda se refere aos doentes crônicos que tiveram a interrupção dos seus tratamentos, serviços que foram paralisados, e a gente tem exemplos no Brasil todo, por exemplo, o acesso de crianças com necessidades especiais aos serviços de estimulação, pacientes que iam frequentemente aos ambulatórios de segmento de alto risco, como os diabéticos. Essas pessoas tiveram, em boa parte do país, o seu segmento interrompido. E, em decorrência dessas 3 ondas, nós temos a quarta onda, que são as consequências na saúde mental das pessoas por conta de todas essas restrições, sejam elas provocadas pela própria Covid, e delas vieram o isolamento social, o afastamento da vida social, das atividades importantes para as crianças à escola, para os adultos os trabalhos, e a gente vai ter também os danos à economia, levando, consequentemente, todos esses fatores juntos a um agravo, a um dano grave que nós estamos prevendo, né? O Brasil se antecipou nisso, sobre a saúde mental das pessoas, em forma de ansiedade,
de depressão e, por último, o que nós mais tememos, que são as ideações suicidas. Daí porque nós nos antecipamos nos dias 25, 26 e 27 de agosto, o Ministério da Saúde esteve por 3 dias no YouTube com uma ação chamada Mentalize. Essa ação está disponível para que todos os brasileiros assistam, falando sobre a necessidade da gente cuidar da saúde mental, da gente cuidar da saúde mental de quem está próximo a gente. E amanhã o Ministério da Saúde lança na Presidência da República um ciclo de ações de saúde em defesa da vida. Nós vamos estar fazendo 4 módulos itinerantes em todo o Brasil, que vão ser disponibilizados para professores, conselheiros tutelares, grupos de lideranças de todo o Brasil, para que essas pessoas possam agir sobre indicadores negativos que são urgência no Brasil e que hoje, ou a partir de amanhã, se transformam em política de Estado. Nós vamos educar nossas crianças, porque acreditamos que a educação é o maior meio de transformação social, levando conhecimento de saúde para quem forma essas crianças, para quem lidera grupos. E a nossa primeira ação, coincidindo com o mês de setembro, onde o mundo inteiro se preocupa com a questão da prevenção do suicídio e da automutilação, se dá exatamente com ações de educomunicação nessa área, que serão disponibilizadas em forma de cursos de EAD, de cartilhas que serão distribuídas em todo o território nacional para todas as escolas públicas e privadas e grupos formadores. Em outubro, as ações de educomunicação tratam sobre a prevenção da gravidez na adolescência, outro problema grave de Estado no país. Em seguida, passamos à prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas e encerraremos o ano com as ações de educomunicação voltadas para a ética da vida. Nós vamos falar com os nossos estudantes, com os nossos escolares, com os nossos professores sobre a questão da violência cometida contra populações vulneráveis, como mulheres e crianças e idosos. Obrigada. Renata Mariz, do jornal o Globo, ela pergunta: por que os percentuais apresentados em relato de diagnósticos prévios e autorrelato no inventário, nas 2 amostras, não somam 100%? Oi, Renata. Os indicadores de saúde mental que foram apresentados, na verdade, nós citamos 2 extremos. A estratificação do inventário breve de sintomas, ela contempla uma categoria superior, uma categoria média superior, uma categoria média inferior e uma categoria inferior. E vale ressaltar aqui que quanto mais próximo da categoria superior, significa que as pessoas submetidas a esse inventário, elas têm um dano à saúde mental comprovado, elas têm um diagnóstico de saúde mental. Então, o que nós apresentamos não foi a distribuição da frequência de todas as categorias. Nós apresentamos os 2 extremos, o que mostra que nós temos 1,9%, ou seja, é uma frequência baixa, de profissionais de saúde que estão numa categoria que tem diagnóstico comprovado por médico de doenças mentais. E temos 34% das pessoas na faixa média inferior. Isso é bom. Essas pessoas têm uma saúde mental semelhante à média da população brasileira. Então, para ficar claro, foram apresentados 2 extremos, 1,9% se refere a um percentual pequeno, então, da amostra de profissionais com danos à sua saúde mental. E a distribuição por categoria, ela contempla muitas faixas. A gente pode deixar o estudo para consulta de vocês, mas nós quisemos, com essas 2 apresentações, mostrar os 2 extremos. O melhor grupo e o pior grupo, o pior se constituindo de uma amostra pequena, graças a Deus, mostrando que a gente tem um quantitativo de profissionais, apesar de nós termos mais de 1 milhão de profissionais do SUS no Brasil, com danos à sua saúde mental nesse grupo que respondeu ao questionário. Bom, agora sobre a vacina de Oxford, o Gilson Garret Júnior, da revista Exame, ele pergunta como a suspensão de testes da vacina de Oxford pode afetar o cronograma do Ministério da Saúde para imunização da população. Há possibilidade do Brasil negociar com outro laboratório? Em momento algum, o Ministério da Saúde, o governo brasileiro, considerou que a vacina da AstraZeneca fosse a bala de prata, a única solução. Optamos por ela por ser, naquele momento, e ainda continuar sendo,
a solução mais viável para a imunização da população que nós tanto almejamos. Ainda é cedo para nós identificarmos alguma variação no cronograma planejado, uma vez que nós não sabemos ainda, não podemos precisar por quanto tempo permanecerá essa paralisação, mas cabe destacar que dos 18 mil voluntários que estão testando nessa terceira fase da vacina, 5 mil deles sendo os brasileiros, nós tivemos essa intercorrência lá no próprio Reino Unido com um dos voluntários, e nós sabemos também que não foi um caso grave e que por motivos de ética de pesquisa não é divulgado ao cidadão e nem os detalhes dessa intercorrência, mas demonstra a segurança no processo, que é aquilo que é uns aspectos mais relevantes que nós buscamos, que é a segurança para imunizar a nossa população. O calendário ele vai sendo definido a partir da disponibilidade do insumo farmacêutico ativo, da produção da vacina aqui na Fiocruz e da distribuição com uma logística robusta a ser realizada pela nossa Secretaria de Vigilância em Saúde, dentro de uma gestão tripartite com estados e municípios. Bom, nós vamos com o Lucas Negrisoli, do Tempo. Ele faz a seguinte pergunta: o governo federal tem algum plano B caso a vacina da AstraZeneca seja suspensa em definitivo? O calendário previsto com as 100 milhões de doses seria possível de ser mantido com outro laboratório? Bom, fazendo uma ambientação, o Ministério da Saúde foi notificado ontem à noite, por e-mail, pelo laboratório AstraZeneca. Trata-se de um procedimento padrão de avaliação de segurança durante a realização de estudos clínicos para investigar a casualidade, ou seja, a relação entre um evento adverso e a administração da vacina. Pode não ter nada a ver com a vacina, o evento adverso apresentado. Esse aspecto não nos surpreendeu, porque ele denota segurança no processo de desenvolvimento, que é o que se espera de uma empresa séria e confiável como a AstraZeneca. No Brasil, órgãos regulatórios responsáveis pelo acompanhamento de informações de segurança de estudos clínicos são a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os quais também foram notificados pelo patrocinador do estudo. Cabe destacar que essa fase 3, ela estava sendo conduzida pela Universidade de Oxford, num convênio com a Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp. Por favor. Ainda é cedo para fazermos afirmação quanto ao calendário. A expectativa é que os testes sejam retomados o quanto antes, para que possamos seguir com o cronograma de atendimento à população brasileira. Todas as vacinas em estudos avançados do mundo estão sendo analisadas, e nós estamos empenhados em achar uma vacina segura e eficaz para atender em quantidade e qualidade necessárias para imunizar a todos os brasileiros. Destacamos que estamos buscando acordos bilaterais com laboratórios e com órgãos multilaterais também, em busca da solução mais oportuna em quantidade e oportunidade para atender a população brasileira, não nos esquecendo da segurança e da efetividade na imunização. Vamos para a próxima pergunta, então. A Paula Ferreira, do Jornal o Globo, ela pergunta: o Ministério estuda celebrar um novo acordo com outro produtor de vacina? E como a pasta avaliou essa interrupção? Como eu já acabei de apresentar, é de se esperar que ocorra, numa fase 3, aspectos adversos, fatores intervenientes, que podem ser decorrentes ou não, e para isso existe uma investigação. Como eu já coloquei também, já se sabe que foi um evento adverso não grave e que a paciente ou o paciente já está bem, não é um caso grave. E lembro também que estamos trabalhando em diversas frentes, com agilidade e segurança para buscar uma solução efetiva para a população brasileira. Nós vamos para a próxima pergunta agora do Fábio Manzano, do G1.
Ele quer saber se o Ministério da Saúde registrou instabilidade no acesso das prefeituras para a atualização de casos e óbitos no CIVEP Gripe entre 27 e 31 de agosto. Bom, então, primeiro é importante colocar de que o sistema de informação ele nunca ficou paralisado, em nenhum momento ele paralisou, não houve perda, não há perda de informação, todas as intercorrências elas são identificadas imediatamente, encaminhadas para o serviço do DataSUS, que faz uma avaliação global e faz, se for o caso, as atualizações necessárias, mas não, nessa semana específica, nós não identificamos nenhuma instabilidade no sistema, e muito menos que pudesse impossibilitar a sua manipulação, a sua inserção dos dados e também a sua exportação. Ainda sobre esse assunto, ele pergunta se o Ministério recebeu reclamações de vigilâncias sanitárias municipais paulistas sobre problemas nessas datas. Todas as informações e as solicitações de suporte feitas pelas secretarias municipais, estaduais, elas são encaminhadas para o setor de suporte competente, mas especificamente nessa semana nós não recebemos nenhuma informação, nenhuma solicitação de ajuste que fosse assim, relevante, além daquela rotina que é justamente a atualização de senhas, dificuldades de entendimento dos próprios interlocutores, ou seja, o sistema ele continua funcionando normalmente para captação tanto de casos hospitalizados quanto também de óbitos por síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Bom, agora nós vamos com a pergunta da Natália Cancian, da Folha de São Paulo. Ela faz a pergunta: nesta terça-feira, o ministro disse que em janeiro começaria a vacinar todo mundo. Com a suspensão dos testes, já há mudança no cronograma na parceria com a Fiocruz ou a possibilidade de rever algum ponto do acordo? A vacina do laboratório da AstraZeneca continua sendo uma das mais avançadas em questão de estudo e análise clínica. A suspensão dos testes não nos surpreendeu, pois trata-se de um procedimento padrão de avaliação e segurança durante a realização de estudos clínicos para investigar causalidade, ou seja, a relação entre o evento adverso e a administração da vacina. É importante esclarecer que no ensaio clínico da vacina já foram incluídos aproximadamente 18 mil voluntários, sendo destes 18 mil, 5 mil no Brasil. Essa pausa significa que não haverá inclusão neste momento de novos participantes. Entretanto, aqueles já incluídos continuam em acompanhamento para avaliação da segurança e eficácia. O Ministério da Saúde, como eu já informei também, foi notificado por e-mail ontem à noite e ele reforça o seu compromisso em garantir uma vacina segura e eficaz em quantidade e qualidade para a população brasileira no mais curto prazo. Nós vamos agora com a Carolina Moreno, da TV Globo. Ela pergunta: prezados, os dados sobre testagem RT-PCR de laboratórios particulares no slide 58 já estão sendo usados como fonte a RNDS ou ainda se referem ao sistema antigo? Se sim, quando o boletim epidemiológico vai começar a extrair dados da RNDS? É importante esclarecer que a RNDS é mais uma das fontes que vão ser utilizadas para a junção de todas as informações relacionadas aos laboratórios. Mas, assim, um resultado de um exame laboratorial por si só, ele tem que ser unido, ou seja, tem que fazer parte de um processo de investigação epidemiológica. Ou seja, pega-se o resultado laboratorial, junta-se com dados demográficos, dados específicos da pessoa, e para fazer uma composição de uma ficha, dentro de uma ficha de investigação, para que as vigilâncias locais possam confirmar ou descartar cada um desses casos.
Então, sim, os dados da RNDS, eles fazem parte já dentro do sistema de informação como um todo, e muitos desses dados que estão na RNDS, eles já fazem parte tanto do sistema de vigilância epidemiológica do ESUS Notifica, para casos leves, como também do CIVEP-Gripe. Os resultados de laboratórios públicos, privados, do GAL, da RNDS, de laboratórios privados, todos eles estão inseridos dentro dos sistemas de informação epidemiológica. Por isso, a gente provavelmente essa fonte da RNDS ele vai ser para as secretarias estaduais atualizarem os seus dados. Muitos dos dados que vão chegar via RNDS, as secretarias já têm, porque eles receberam essa informação diretamente do laboratório e atualizaram no seu sistema de informação. Então, essa é, na realidade, a forma de junção de diferentes fontes de informação com o objetivo de compor uma base de dados nacional, não apenas de exames, mas também de exames e de casos investigados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Ainda sobre a questão da suspensão da vacina, a Natália Cancian, da Folha de São Paulo, pergunta: o Ministério foi notificado sobre o motivo que levou à suspensão dos testes e qual a reação adversa registrada? Como eu informei anteriormente, por uma questão de ética em pesquisa, não se sabe qual foi a pessoa ou qual a reação adversa. Então, isso aí faz parte da análise para o desenvolvimento de um medicamento, em especial de uma vacina. Mas o que se sabe é que foi uma reação adversa leve e que essa paciente ou esse paciente já está bem, né, não apresentando maiores complicações. O motivo ainda está sendo investigado para saber se foi em decorrência da vacina que estava sendo testada ou se foi de alguma outra morbidade que o paciente estivesse acometido. E agora a pergunta do Matias Broteiro, da CNN. Qual a variação da porcentagem de casos na curva é considerada estabilização pelo Ministério da Saúde? Acho que essa é uma boa pergunta, é uma oportunidade de a gente esclarecer toda a população em relação a como o Ministério da Saúde avalia a situação epidemiológica no Brasil. Existem duas formas de fazer uma avaliação. A primeira é em relação ao número de registros de casos, ou seja, toda vez que um caso é confirmado pela Secretaria Municipal, passa pela Secretaria Estadual, vem para o Ministério da Saúde, esse dado é atualizado nos painéis do Ministério da Saúde e também é utilizado como fonte para a atualização, tanto por painéis como, por exemplo, painéis do CONAS, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, como também de outros órgãos que fazem esse monitoramento de todos os boletins epidemiológicos divulgados pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Isso são registros. E para nós, do Ministério da Saúde, a gente considera uma variação de 5% no número de registros entre uma semana e outra, tanto a mais como a menos, como uma estabilização no número de casos. Abaixo de 5%, redução, e acima de 5%, um incremento. E isso é uma forma de avaliar, mas a forma que a gente tem avaliado com maior qualidade e até mesmo para a gente entender que a curva epidemiológica no Brasil, tanto de casos quanto de óbitos, vem diminuindo, é por meio do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe, que notifica casos de síndrome respiratória aguda grave, hospitalizados e todos os óbitos de SRAG sendo notificados nesse sistema. Então, por meio desse sistema, a gente avalia os casos pela data de início de sintomas, ou seja, quando ele próximo do momento em que ele se infectou. Então, o que a gente vê por meio do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe é uma redução no número de hospitalizações e número de óbitos semana após semana em todas as regiões do Brasil, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, e nas regiões Sul e Centro-Oeste. A tendência de redução recente, pelo menos
duas últimas semanas, fazendo, logicamente, o desconto das 4 semanas epidemiológicas anteriores, que é aquela semana em que pode surgir uma variação, né, pelos próximos dias, mas a gente começa a observar, por meio dessa curva, a tendência de redução, e isso a gente tem observado nos hospitais do SUS, os hospitais privados, vários hospitais de campanha sendo, inclusive, desmobilizados por falta de pacientes. É isso que é importante. Toda a estrutura foi montada, foi preparada, ela suportou, e a própria curva de pessoas recuperadas e pessoas em acompanhamento mostra que o Sistema Único de Saúde conseguiu conter e conseguiu reagir de forma bastante eficiente. E aí é o que eu falo, a principal lição que se tem para o mundo é que o Sistema Único de Saúde é um exemplo de universalidade, de pronto atendimento e de atendimento para todas as pessoas, independente da sua classe social, independente do local em que ela reside, e com isso a gente tem conseguido superar prontamente toda essa situação pandêmica de forma bastante efetiva. E isso tem sido observado ao longo das últimas semanas na redução de hospitalizações, casos graves e até mesmo de óbitos por Covid. Bom, nós terminamos as perguntas dos jornalistas. Antes de terminar a coletiva, nós gostaríamos de agradecer a todos que enviaram as perguntas e nós vamos passar a palavra para o secretário Elcio Franco fazer as considerações finais. Eu queria dizer que o mundo inteiro aguarda a descoberta de uma vacina que possa proteger a todos. Vários países, assim como o Brasil, têm investido na produção, empenhando recursos de forma adiantada na produção de um imunobiológico seguro e adequado às populações. Se não houvesse investimento em um momento inicial, essa vacina poderá vir a estar disponível apenas no final de 2021 ou início de 2022. O investimento de risco assumido pelo Brasil é da ordem de 188 milhões de reais para 100,4 milhões de doses de vacina. O modelo jurídico adotado pelo governo brasileiro na contratação da vacina AstraZeneca Oxford se deu por meio de encomenda tecnológica, onde há o risco real quanto ao sucesso da vacina, e outro de transferência de tecnologia para que o Brasil se torne autossuficiente para a produção integral da vacina já no segundo semestre de 2021. É importante destacar que a aquisição dessa tecnologia também permitirá o desenvolvimento de outras vacinas, passando a ser domínio total da Fiocruz com o direito da exploração e pagamento de royalties. Destacamos também que as regras no protocolo de ensaio clínico com a vacina AstraZeneca Oxford são baseadas num padrão internacional de boas práticas clínicas e estabelecem a ocorrência de qualquer suspeita de reação adversa grave inesperada, SUSAR. Ela pode provocar a suspensão temporária do estudo. Essa pausa no estudo ocorre até a conclusão da investigação dos dados de segurança pelo Comitê Independente de Monitoramento de Segurança dos Dados, Data and Safety Monitoring Committee, DSMC. Trata-se de procedimento padrão de avaliação de segurança durante a realização de estudos clínicos para investigar a causalidade, ou seja, a relação entre o evento adverso e a administração da vacina. Nós destacamos que não se pode descartar, em momento algum, as medidas de segurança preconizadas pelo Ministério da Saúde, as etiquetas de educação respiratória, de higienização das mãos, de manter uma distância segura nas estações de trabalho, nos locais de trabalho, nos locais públicos, de forma a evitar uma contaminação, uma infecção em massa de pessoas, proteger a saúde das pessoas. E todas as atividades, elas podem ocorrer, mas com segurança, com a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, que vai ser definida pelo gestor local, com todos os seus meios. Nós destacamos também que dessa forma nós conseguiríamos conter a quarta onda aqui preconizada pela doutora Mayra e o doutor Antônio Geraldo. Porque deveremos buscar, ao surgir os primeiros sintomas,
seja no adoecimento mental, seja da Covid, buscar o tratamento precoce, ouvir o médico, entender o seu quadro e começar a tomar o medicamento indicado por este médico. Ao sentir sintomas, procure um médico. Dessa forma, agradecemos ao Dr. Antônio Geraldo, à doutora Mayra Pinheiro, pela nossa apresentação sobre saúde mental e sobre como prevê-la junto aos profissionais de saúde também, e do doutor Eduardo Macário sobre a apresentação do nosso boletim epidemiológico. E desejamos, com fé em Deus, o sucesso na nossa vacina, seja essa opção ou seja outra, porque demonstra a preocupação do Presidente da República, do Ministério da Economia, do Ministério da Saúde, na busca por uma solução eficaz para a imunização da população brasileira. Boa noite. Está terminada a coletiva de imprensa online do Ministério da Saúde. Desejamos a todos uma boa noite.